Opa, maravilha! Que bom que você chegou aí até agora, né? Nossa terceira aula sobre gestão de equipe, sobre como traçar estratégias que realmente funcionam num time de vendas. E quando eu venho falando de vendas, é importante que você não pule as etapas. Lembra que todo gestor, todo estrategista, ele precisa seguir, fazer um processo, um roteiro, e ele passar por essas etapas. É como uma receita de bolo. Você às vezes pega uma receita, você, não vou botar fermento, o teu bolo não vai crescer, porque você quer acabar rápido. Precisa de 12 ovos, você quer botar 10 para deixar mais barato, né? Para não ficar tão caro o teu produto. Só que a questão é, o que você quer vender? É tão bom quanto a concorrência? Ou você vai oferecer um serviço melhor para essa venda? Você precisa ter um diferencial. Isso aqui não é treinamento sobre gestão de vendas, gestão de preço. Vou fazer posteriormente sobre isso. A gente não está fazendo uma série sobre treinamentos de liderança. A gente vai fazer treinamento de liderança voltado para gestores de equipe, tá? Para pessoas que trabalham gerindo pessoas. A gente vai ter também esse treinamento, mas isso aqui é voltado quais são as estratégias que realmente funcionam na minha equipe de vendas e como eu educar essas pessoas. O que eu quero deixar claro aqui, não é a técnica de venda, o gatilho que ele vai usar lá. Isso é importante, sim, mas não é isso. Não adianta a gente fazer um treinamento presencial, online, e aí o teu consultor ele vai assistir, vai sair daqui mega motivado, só que ele recebeu uma carga de informação. Instrução, ela leva tempo. Ela precisa ser contínua. Vamos falando muito sobre isso. Lembra que a gente precisa fazer uma educação de forma empresarial. Fazer com que os teus vendedores, os teus consultores, associados, eles tenham uma visão clara a médio, a curto, médio e longo prazo do teu negócio. Logo, se ele tem essa educação, ele não vai ficar tão ansioso ou frustrado porque ainda não chegou naquele patamar, porque não ganha 5 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil reais ainda. Por que, Luciano? Ele não vai ficar frustrado ainda. Porque às vezes chega uma pessoa, ele já está lá há um tempo, chega uma pessoa que começa a ganhar mais do que ele. É porque essa pessoa é melhor do que ele? Não. Existem N fatores. E se você deixar isso transparecer muito claro, você vai desmotivar um aqui e vai hipermotivar apenas um. Entende? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, essa percepção. Nem sempre o que motiva apenas um é o que vai motivar todos os outros. Deixa eu compartilhar minha tela, que a gente está seguindo um roteiro. Eu tenho muita coisa para falar. E se eu não tiver a tela, acaba que eu vou falando tudo, né? E acaba que não te entrego mastigado. Mas vamos lá. Vamos falar aqui. A gente falou sobre essa última pergunta, né? O que realmente dá mais trabalho hoje no seu negócio é montar e manter uma equipe de vendas forte ou conquistar novos associados. Perceba que essas perguntas elas estão interligadas. Logo, se você não tem novos associados, novos clientes no teu negócio, na tua empresa, novos compradores frequentes, isso não está ligado somente que o teu produto é ruim. Anota essa frase. Nem sempre o melhor produto é o que vende mais, mas o mais conhecido. Até que o melhor ele se torne mais conhecido. Então nem sempre porque você tem um melhor, ele é necessário que vai vender mais, mas porque ele é mais visto, mais ouvido, mais publicado, mais falado, mais posicionado. Às vezes o melhor você nem conhece. Você usa aí, às vezes, um baita de um perfume, só que o melhor ainda você não conhece, porque ele não é promovido. Então, vamos lá. O que a ciência diz sobre as vendas? Aí a gente começa já trazendo uma vertente de conhecimento de informação. Vários estudos mostram como o cérebro humano ele funciona na tomada de decisão. A gente vai trazer alguns estudos nos próximas lives que a gente vai trazer muito forte essa ideia de estudos científicos, que é o que funciona. Um dos pontos mais interessantes envolve algo que quase todas as empresas fazem: motivação excessiva. Muita motivação. Lembra que eu falei lá atrás? Muitas empresas investem em palestras motivacionais, campanhas internas, bônus e comissões promocionais, quase não sai. E aí a pergunta é, hipermotivação. O estudo mostra que a hipermotivação sem educação adequada pode ser prejudicial para o desempenho. Existe um gráfico que eu vou colocar para vocês aqui na próxima live, que vai fazer muito sentido isso aqui que eu estou falando para vocês. Ou seja,
Tem um estudo que mostra que a motivação sem reconhecimento gera esforço, mas não gera consistência. Eu estou hiper motivado, vou me esforçar pra caramba. A gente falou disso, né? Vou lá, trabalho, fecho a primeira pessoa, fecho a primeira venda, tal, não sei o quê. Segunda semana meu negócio cai. Por quê? Porque é preciso estar equilibrado. Educo, motivo. Educo, motivo. Vai subindo essa frequência. Quando você vai fazendo isso, o teu consultor, barra colaborador, ele vai tendo consciência, percepção. Logo, ele não vai ter dias que ele vai vender mais pela constância do que pela motivação. E aí, quando o teu negócio ele começa a fluir. Porque se ele está triste, ele trabalha. Se ele está feliz, ele trabalha. Se ele está com raiva, ele trabalha. Se ele brigou com a esposa, com o esposo, ele trabalha. Por quê? É a consistência educacional que vai fazer essa pessoa se manter motivada num propósito e em um sonho. E aí, o estudo citado também no livro, depois eu trago para vocês que livro é esse, é um estudo famoso citado no livro, analisou o comportamento de zagueiro, olha como isso é interessante, de zagueiro em cobrança de pênalti no futebol. Os pesquisadores descobriram algo curioso, mesmo sabendo que fica parado no centro do gol, aumentando as chances de defesa, a maioria dos goleiros sempre pulava para um lado ou para o outro. Por quê? Porque agir parece ser melhor do que não agir. Mesmo quando a ação não é a melhor estratégia. Pegando a visão? No mundo das vendas acontece a mesma coisa. A empresa faz ações porque parecem ser produtivas, mas nem sempre são as mais eficazes. Então, quem eu estou metamodelando, será que ele está vendendo ou ele só parece vender? Será que está funcionando ou só parece que está funcionando? Quando você conversa com um consultor, um vendedor de outra empresa, será que ele tem realmente poderes de perguntas melhores, poderes de resposta, comportamento, postura? Porque tudo isso conta. Se tem, os seus não tem, então perceba que eles estão trabalhando no meio educativo mais forte. E, gente, olha só. Nem sempre você vai encontrar no teu processo seletivo pessoas preparadas para o teu negócio. O que a empresa ela precisa fazer para manter o consultor, colaborador leal, trabalhando de forma consistente? A gente vai falar mais sobre isso nos treinamentos de liderança, mas pega isso aqui. Isso aqui é muito importante. Quando você pega uma pessoa que ela não tem expertise em vendas, em abordar pessoas, e você tem um programa educativo que você treina essas pessoas mesmo assim, logo o teu ticket médio inicial que você vai pagar para essa pessoa trabalhar é menor, porque ele está aprendendo e trabalhando. Aí você tem um time que vai educar ele, um sistema educativo que vai começar a educar. E pessoal, você educa aqui, passando dessas primeiras educações, com a tua prática, a tua ação, teu resultado, você vai progredindo aqui no plano de carreira. Quando você dá essa condição para alguém, a primeira coisa que acontece, você economiza mais no teu pagamento inicial, porque ela não tem toda experiência, mas você acolhe a pessoa. Segundo, ela vai começar a ter experiência com a tua educação, com a tua empresa. Isso gera lealdade. Ah, Luciano, mas todo mundo... Não, não é todo mundo. A gente não vai generalizar que todo mundo ele vai trabalhar de forma leal para você referente a isso. Mas ele vai ser leal, ele vai ter gratidão. E aí essa pessoa passa a não mais trabalhar apenas por um salário, passa a trabalhar por inspiração, porque gosta do ambiente, por gratidão que você fez por ela. Então isso é importante você trazer para o teu negócio como um todo. Isso faz bem para a visão constitucional da empresa, institucional da empresa, a visão com a sociedade. E aí, para fechar esse vídeo, essa aula, o que realmente funciona para as equipes de venda? Então vamos lá. Gestores normalmente se perguntam, é melhor criar comissões promocionais ou manter comissões fixas previsível? E aí? Vale mais investir em marketing digital para captar novos associados ou em formação de consultores? Palestras motivacionais realmente aumentam as vendas? A verdade é que motivação sem método não sustenta resultados. E aí, é melhor comissão promocionais ou manter comissões fixas? Existe um estudo, e aí vou entrar, deixando uma interrogação, que ele mostra que 70% das pessoas que trabalham de forma motoras, que precisam de ação, de agir, de ir para a rua, fazer um tipo de venda, ou trocar o pneu de um carro, ou vamos dar nomes, mecânico, eletricista, o próprio vendedor, quando tem que deslocar, isso
isso também se torna algo operacional. Então, a maioria das pessoas que trabalham de forma operacional, 70% delas, tudo mostra que elas não são motivadas através das comissões. Olha que doido. Existe um estudo que foi feito para isso, e depois eu vou dar nome aqui para vocês nas próximas aulas, vou mostrar o livro qual é que a gente estuda muito sobre também, que é o Zagueiro. Então, pensa só comigo. Por que, Luciano, as pessoas que trabalham de forma comissionada, normalmente elas não são motivadas? Mas esse estudo também mostra que as pessoas que trabalham de forma cognitiva e intelectual, elas são motivadas sim por comissionamentos. Por que isso acontece na maioria das vezes? Porque quando você não precisa necessariamente somente do teu cérebro e você está fazendo algo de forma motora, já no automático, é como trocar pneu de um carro. Não vai ser um parafuso diferente, não vai ser uma chave diferente, sempre aquela mesma chave. Né? Então não precisa tanto trabalhar o cérebro, você está no automático. Quando você está trabalhando com um fechamento, você está criando um sistema online, um site, perceba que nem sempre é um padrão o resultado. Trocar de pneu de um carro, sim, é um padrão. Fazer uma ligação de uma casa, de um chuveiro, é um padrão. Mas quando você está criando algo intelectual, dentro até de uma IA, nem sempre é padronizado esse resultado. Concorda comigo? Ou seja, pessoas que trabalham mais de forma motoras, elas são mais movidas a comissionamento, porque envolve mais. Só que pessoas que trabalham de forma cognitiva, elas não são movidas a comissionamento, são mais aos fixos. Isso foi criado lá atrás pela Ford, comissão desde a Ford, quando ela criou. Elas não tinham aquelas máquinas que montavam um carro como tem hoje, então eram pessoas. Então eles perceberam que na era industrial, se você botasse comissão em cima do salário deles, eles trabalhavam mais rápido. Porém, quando você traz isso para a parte cognitiva, intelectual, vendas é intelectual. Porque nem toda pessoa vai receber esse fechamento, a quebra de objeção do mesmo jeito. Todo cliente novo, todo novo associado, todo novo participante para comprar um produto ou serviço da tua empresa, as objeções nem sempre são as mesmas. Pode ter até um padrão que você constrói de script de fechamento de vendas, mas nem sempre existe um padrão, porque são pessoas e pessoas são diferentes. Dúvidas são diferentes. Então, Luciano, o que é interessante aqui então? Eu criar no meu negócio de venda alguns ganhos fixos, eu vou deixar essa interrogação para você pensar. Estudos mostram que é mais interessante. Ok? Vamos pro próximo. Ah, Luciano, mas isso aí pode pesquisar. Pesquisem sobre isso, não se atenham apenas ao que eu falo, mas pesquisem que você vai ver que é interessante sobre isso. Vale mais investir em marketing digital para captar novos associados ou formar formação de consultores? Independente da estratégia, se você for usar marketing digital, você precisa ter consultores, vendedores, colaboradores preparados para receber esses líderes. O que ele vai fazer com o líder? Como é que ele vai falar com ele? Ele vai criar uma mensagem robótica, vai ser só mais uma empresa, ele vai humanizar e falar diretamente com essa pessoa. Você sabia que o estudo mostra também que as pessoas fecham mais de negócio presencial do que online? A quebra de objeção é maior. Você pode seguir um parâmetro. Presencial sempre é melhor. Depois de presencial, vem ligação, não mensagem de texto. Depois da ligação, aí sim é que vem a mensagem de texto. Então, o que é melhor, Luciano? Ligação é melhor do que mensagem de texto. Presencial é melhor do que a ligação. Então, quanto mais o contato, tete a tete, olho no olho, mano a mano, você tiver com as pessoas, mais rápido e você vai com certeza converter mais vendas dentro do teu negócio. E por último, palestras motivacionais realmente aumenta vendas? Não, não aumenta. Porque palestras motivacionais, eles são momentâneas. Então, é como se fosse um combustível, né? Você enche o seu carro hoje, né? E você anda aí, não sei, 300 km, vai ter que encher de novo o tanque? Sim ou não? Porque entenda que a palestra motivacional é como se fosse o combustível. Você vai ter que ir abastecendo, abastecendo, abastecendo. Então lembra sempre disso. Ter uma palestra motivacional é bom para o negócio? Sim, é bom. Só que ela não é aquilo que gera eficácia no aumento das vendas. Ela gera ali naquele momento. Só que para isso acontecer, você precisa criar um método educativo. E a gente tem esse método pronto para vocês, tá bom? Então, é isso por essa aula. Espero vocês na próxima. Valeu!